a palavra de hoje eu quero falar sobre mudanças. E o nosso versículo é exatamente Romanos 12, 2. Qual mudança você quer para a sua vida? Qual a transformação você quer para a sua vida? A palavra fala: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que nós possamos experimentar essa boa, perfeita, essa agradável vontade de Deus para a nossa vida, tem que haver uma mudança de mentalidade, uma metanoia, uma metamorfose, porque senão nós vamos viver sempre olhando para trás, ou então vamos viver sempre olhando para as circunstâncias. Eu queria também que você lesse comigo Gênesis 15, de 1 a 5, que fala: depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Está ruim para eu ler, vou ler aqui mesmo. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar? Se continuo sem filhos, e o herdeiro de minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade? Ele creu no Senhor, e isto lhe foi imputado para a justiça. Veja bem, Abrão estava dentro da tenda se conformando com a situação. Eu não posso ter filho, já era velho, a esposa também. E ali o Senhor fala: não será um escravo teu herdeiro, mas eu tenho uma promessa para ti. Eu quero te falar nesta manhã que Deus tem uma promessa para ti, e Ele vai cumprir esta promessa. Olha o que o Senhor fez com Abrão. Ele pegou, naquele momento em que Ele pega Abrão, faz ele sair de dentro da tenda. Gente, quando nós lemos a Bíblia, para entender, nós vemos cada segredo na Bíblia, porque o momento em que o Senhor visitou Abrão, era de dia. Há possibilidade de contar estrelas de dia? Não. E ali o Senhor, na eternidade, levou Abraão a ver a sua descendência. Na eternidade, no sobrenatural, o Senhor vai te levar a ver as tuas promessas se cumprirem. Essa é a verdade de Deus para nós. Muitas vezes as circunstâncias são contrárias. Muitas vezes o que nós vemos são contrário àquilo que Deus prometeu para nós. Mas na Bíblia há promessas, e eu creio nessas promessas, e elas se cumprirão em nossas vidas. Porque essa é a verdade de Deus para nós. Imagina que muitas vezes nós nos conformamos como Abraão. Não, o escravo vai ser meu descendente. Havia um moço em sua casa, Eliezer. Esse será o meu descendente. Eu não posso ter filhos, minha esposa já está velha. Muitas vezes você vai dizer: não, essa é a minha condição. Meu casamento está assim. Minha família está assim. Minha situação é essa. Eu vou me conformar. Não te conforma, sai da tua tenda, vem para fora, vem vislumbrar o que Deus tem para ti. Porque Ele tem promessa. A palavra do Senhor diz que Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas para isso tem que haver uma mudança em nossas mentes. As nossas mentes precisam mudar. Por quê? Porque a transformação, ela é diferença de mudança. A mudança é um aspecto apenas de remover. Você muda de casa,
você muda as coisas de lugar. Já a transformação não, ela envolve uma metamorfose, ela dá uma nova forma, ela modifica definitivamente, ela modifica a nossa forma de falar, ela modifica a nossa forma de pensar. Muitas vezes nós falamos tanto do Senhor, muitas vezes nós até oramos muito, mas nós não mudamos a forma de falar, não houve uma metamorfose, não deixamos Deus transformar, e nós vamos nos conformando. Como é que está a sua vida? Está mais ou menos, é só problema, é só isso. Não, Deus não te quer assim, Deus te quer diferente, as coisas não estão boas, mas eu creio que vai mudar. Eu creio, eu já posso contemplar. O Senhor me fez contemplar as estrelas. Assim serão as bênçãos que virão sobre a minha vida. Amém? Posso ouvir um amém? Glória a Deus. O apóstolo Paulo nos ensina sobre a transformação da mente. Ou seja, tudo começa no entendimento. Não tem como, sabe? Nossa mente, se não for na nossa mente. Para que haja transformação, para que você realmente possa viver aquilo que Deus tem para você. Imagina esse povo aqui perseguido, se não houvesse uma transformação, eles já teriam desistido do Senhor, não teriam? Porque houve uma transformação, a mente deles foi transformada, muitas vezes porque nós vivemos um evangelho tão fácil. Por qualquer coisa nós desistimos, por qualquer coisa nós paralisamos, por qualquer coisa nós retrocedemos. Mas eu quero nesta manhã te convidar a permanecer firme, a dizer: eu não vou me conformar com o que eu estou vivendo, mas eu vou transformar tudo isso pela renovação da minha mente em Cristo, porque eu quero conhecer a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida. É isso que Deus tem para nós. O que acontece quando nós deixamos o Senhor transformar o nosso entendimento, muda a nossa maneira de enxergar as coisas, nós começamos a gerar coisas novas e o resultado é totalmente diferente, porque nós vemos aqui Abraão, um homem parado, sentado em sua tenda, conformado com a situação de que ele não teria um herdeiro, que a promessa de Deus seria diferente. Quantos de nós estamos assim, eu vou me conformar, a vida é assim mesmo, é só luta. Não, começa a contemplar a tua vitória, mas tem que haver uma mudança em tua vida. Você não pode ser a mesma pessoa para receber aquilo que Deus tem para ti. É o vaso novo, porque se colocar vinho novo em odre velhos, o odre vai se romper. Então que hoje Deus possa transformar a nossa vida, transformar a nossa mente, para que nós possamos esperar, para que nós possamos contemplar, não é esperar, contemplar o que Deus já fez por nós. Então naquele ambiente em que ele estava, era um ambiente de incredulidade, era um ambiente de desistência. Mas o Senhor, ao visitá-lo, começa a derramar sobre ele uma grande fé, começa a fazê-lo contemplar o que ele tem para ele, começa a fazê-lo contemplar a sua geração, começa a fazer contemplar os milagres que o Senhor vai fazer através da vida dele. Olha que diferença. Quantos de nós estamos presos na incredulidade? Quantos de nós já desistimos daquilo que Deus tem para nós? Quando nós um dia ouvimos promessas, quando nós, ao recebermos Jesus, ouvimos que o Senhor faria grandes coisas em nossas vidas, e deixamos ao longo da nossa caminhada, e paramos, estamos dentro da nossa tenda, já só talvez murmurando: não aconteceu, eu ainda não vejo. Eu quero te convidar nesta manhã a transformar a tua mente em Cristo, a experimentar o que Deus tem para você, porque assim é a nossa vida. Mas eu quero te falar, quando Jesus chega, Ele chega para transformar.
Lá no casamento, nas bodas de Caná, Jesus transformou água em vinho. Será que Ele não é capaz de transformar o teu problema em solução? O teu problema em milagre? O teu problema é muito pequeno para o poder e o que Deus tem para ti. E o amor que Ele tem por ti. Quando Jesus, Ele entra para transformar todas as coisas, Ele não entra para fazer pela metade. Você já imaginou? Você toma uma água, ela não tem sabor, de repente ela se transforma em um vinho maravilhoso, que é tanto que as pessoas comentaram. Então eu quero dizer para ti nesta manhã, que o Senhor quer transformar a tua vida em algo bem melhor. Ele quer fazer de ti uma pessoa totalmente diferente. Ele quer derramar sobre você bênçãos. Ele quer que você seja um agente transformador por onde você passar. Porque é isso que o Senhor faz quando Ele entra. E nós vivemos essa transformação sobrenatural quando, primeiro, nós ouvimos a voz do Senhor. Quando eu consigo ouvir a voz do Senhor, o meu bom pastor. João 11, 39 e 43 fala: então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Eu quero dizer para ti, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Amém? Você sabe que essa palavra é para você. Então tiraram a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Então aqui nós vemos Jesus mostrando que o Pai nos ouve, que o Senhor nos ouve. Qual é o teu problema? Qual é a tua dificuldade? Aqui Lázaro já cheirava mal, mas o Senhor o tirou daquela condição. Você pode estar dizendo: o meu problema já passou da hora, já cheira mal, mas eu quero dizer para ti nesta manhã, Deus está chamando, o Senhor Jesus está chamando para fora todas as dificuldades e ressuscitando e te dando uma nova vida, uma vida que faz a diferença por onde você passar. João 10, 2, 3 fala: aquele porém que entrar pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e a conduz para fora. Só aquele que tem intimidade consegue ouvir a voz do seu Senhor. Então, um dos grandes segredos da nossa transformação sobrenatural é quando nós ouvimos a voz do Senhor. Quais as vozes você tem ouvido? Muitas vezes existem vozes que são da nossa mente, existem vozes que são nossa, porque a voz do Senhor, não há dúvida, ela é baseada em princípios, ela é baseada na palavra e ela faz a diferença em nossa vida. Amém? Segundo ponto, quando nós vivemos essa transformação, nós perseveramos em oração e na comunhão. Lá em Atos 1, de 1 a 4, que fala que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eu não vou ler, eu quero só falar para vocês que ali, naquele momento em que todos estavam em comunhão, em oração, houve uma grande manifestação do Espírito Santo, porque no meio do povo de Deus, no meio da igreja, a manifestação do poder de Deus, porque Jesus morreu pela igreja. O mistério oculto de Deus era Jesus, e o mistério oculto de Jesus é a igreja. É a igreja. É na manifestação do corpo que o poder de Deus se aperfeiçoa.
É aqui, juntos, buscando o poder de Deus, é que nós vamos ver a grande manifestação do Senhor. Então, a transformação nos leva à oração e à comunhão. Faz parte da nossa vida. Faz parte daquele que busca o Senhor, faz parte daquele que busca essa transformação, que busca essa metamorfose da mente. Porque não é fácil congregar, não é fácil viver como igreja, porque aqui é um grande hospital, tem pessoas de todas as formas. E nós sofremos, mas muitas vezes as situações que você vive no corpo, é Deus te aprimorando, é Deus trabalhando em sua vida, é Deus fazendo de você uma pessoa melhor, porque nós precisamos ser esse vaso de honra. Por isso da necessidade de congregarmos. E ali nós vemos que todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. O terceiro ponto é não se esconder atrás de seus temores e incertezas. Muitas vezes nós nos escondemos atrás dos nossos temores e incertezas e damos desculpa. Mateus 5, 14 a 16 fala: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos aos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que estás nos céus. Quando nós somos transformados, nós temos o prazer de falar do amor de Deus. Nós somos como aquela luz que brilha. Não dá para esconder o brilho de Jesus sobre a sua vida. Por onde você passa, você leva esse brilho do Senhor. Não dá para você se esconder atrás dos teus temores e incerteza. Ah, mas eu não conheço a Bíblia. Ah, mas eu não sei se vão ouvir. Tenha ousadia. Fale do Senhor. Esses dias eu falava que se nós soubéssemos o que é o inferno, nós falaríamos mais de Jesus. Nós pregaríamos mais, porque é real. A eternidade. Você pode ser alguém que vai contribuir para que as pessoas passem a eternidade no céu. Então, para isso, nós precisamos transformar a nossa mente. Não é só um culto de domingo. Não é só você chegar aqui e participar do culto, mas é algo maior. É algo que você precisa contribuir. É algo em que você precisa receber e dar, para que haja uma mudança no mundo. Imagina, nós somos tão livres. Quantas vezes nós falamos de Jesus? Esse ano nós estamos numa campanha, ganho mais um. Não é só ganhar a pessoa para Jesus, é ganhar e cuidar dela, para que ela, no final do ano, esteja firme no Senhor, esteja bem consolidada. Uma pessoa, 365 dias. Uma pessoa em que você vai ajudá-la a morar no céu, a passar a eternidade com Jesus. Quantos anos, não me responda, você tem que já recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador? Quantas pessoas você já ganhou para Jesus? Quantas pessoas estão servindo o Senhor por causa de você? É isso que vai contar na eternidade. É isso que Deus gosta. É isso que agrada o coração do Pai. Sabe? É essa verdadeira religião, em que eu tenho compaixão, em que a luz de Deus que brilha em mim, vai tocar em outras vidas. Essa é a nossa verdadeira transformação.
quarto ponto, fazer do momento de dor uma oportunidade de estar mais próximo de Deus. Atos 16, 24 a 26, fala: este, recebendo tal ordem, levou-os ao cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias. O que nós temos feito no nosso momento de dor? O que nós temos feito? Momento em que as coisas não estão boas para nós. Nós temos usado como oportunidade para louvar e adorar o Senhor, porque tudo está nas mãos do Senhor, tudo está sob o domínio dEle. Quando eu entendi isso, eu parei de brigar, eu parei de reclamar, eu parei de, de viver aquela comiseração, aquela coisa, ai, dó, coitada de mim e tal. Não, o Senhor sabia, se Ele sabia, o Senhor sabe, se Ele sabe e está permitindo, qual é o meu papel? É adorá-lo, porque Ele tem o melhor para mim. Aqui Paulo e Silas, eles foram presos porque estavam pregando o Evangelho. Eles não estavam andando na rua, brincando ou vivendo o que queriam. Eles estavam pregando o Evangelho. De repente, eles foram presos injustamente. E a Bíblia conta que eles começaram a adorar o Senhor naquele momento. E ao adorar o Senhor, a prisão foi aberta, as cadeias caíram e todos ficaram soltos. E a Bíblia conta que o carcereiro, a ver aquela situação, queria se matar. Ele ficou desesperado. E agora? O que vai ser de mim? A prisão está aberta, todo mundo foi embora. E Paulo grita: não faça nada, todos estão aqui. E a Bíblia conta que aquele homem falou: o que eu posso fazer para receber Jesus? E naquele momento aquele homem se converte e toda a sua família se converte. Eu quero te falar que o teu problema pode levar uma multidão a se converter. Depende da sua atitude. Porque é muito fácil murmurar, é muito fácil reclamar, é muito fácil se fazer de vítima. Chamar atenção para nós e para o nosso problema. Agora, glorificar o Senhor. Sabe, muito pertinente esse vídeo. Quando nós estamos sofrendo, quando nós somos perseguidos, quando há perdas em nossas vidas, quando existem perdas, aliás, em nossas vidas. Então, isso é a transformação, é a nossa metanoia, sermos totalmente diferentes. Fazer da nossa dor uma oportunidade de estar mais próximo de Deus e fazer aquilo que agrada o coração do Pai. Levar pessoas a conhecerem mais e mais o Senhor. Abrir mão dos valores e convicções pessoais para enxergar pela ótica de Deus. Em Atos 9, 17 a 18, Saulo de Tarso se converte. Ele era um perseguidor da igreja. E ele vinha, tanto que quando Estevão morreu, as roupas de Estevão ficaram aos pés de Saulo. Ele fazia tudo aquilo achando que estava agradando a Deus. E de repente ele se converte e o Senhor chega para Ananias e fala: Ananias, vai entrar uma pessoa aqui na tua casa e tu vais orar por ele. E Ananias fica: poxa, Senhor, o Senhor quer criar um problema para mim, né? Esse homem está perseguindo, eu estou aqui escondido. De repente esse homem entra na minha casa e se for uma armadilha para mim. Senhor, não, esse homem vai entrar e tu vai orar por ele. Você vai orar por ele. Então Ananias foi e entrando na casa impôs sobre ele as mãos dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente
Lhe caíram as escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Então, quando nós somos transformados, nós abrimos mão dos nossos valores e convicções pessoais para enxergar sobre a ótica de Deus. Já não sou mais eu que quero fazer, é o que eu acho que tem que ser feito, é o que eu acho que deve ser feito. Não, é o que o Senhor tem para nós. Eu vou contar um testemunho para vocês. Faz tempo que eu não prego, né? Estou meio de castigo. E aí, eu passei a semana toda orando. Deus, eu quero uma palavra diferente. Porque se o meu esposo acha que eu não devo pregar assim, eu tenho que mudar. E eu vejo Deus fazendo. Por quê? Porque eu preciso abrir mão dos meus valores e convicções para que Deus faça a obra. Porque o anjo da igreja não sou eu, é o meu esposo. Vocês estão entendendo? E o nome do Senhor será glorificado. O nome do Senhor será glorificado. E isso é que faz a diferença na nossa vida. É a obediência. Não é eu acho que é melhor, eu sei o que é melhor. Eu não sei nada, eu sou um instrumento na mão do Senhor. E Ele me usa como quer. E o Senhor usa a autoridade que existe sobre a minha vida também para fazer a diferença, para me conduzir, para que possa me levar àquilo que o Senhor quer que eu faça. Vocês conseguem entender? Tem muito crente cheio, eu acho que é melhor para mim, eu acho que é. Não existe isso. Deus é que sabe o que é melhor para nós. A transformação da nossa mente é que vai fazer a diferença. É que nos leva à obediência. É que faz o que fez com Pedro. Quando Jesus chega para ele e fala: Pedro, tu me amas? Eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Tu me ama? Eu te amo. Cuida das minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Aí Pedro olha para dentro de si e fala: meu amor é muito superficial por ti, Senhor. Te neguei. Meu ministério parou, porque Paulo não andou com Jesus e o ministério dele foi bem primeiro do que Pedro, e eu estou parado. Tu sabes que o meu amor não é o suficiente. Aí Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, quando tu eras moço, quando tu eras imaturo, quando tu eras totalmente cheio de si, tu mesmo te cingias, ia para onde tu querias. Existe muito crente escolhendo o que quer, o que deve ou não fazer. Mas agora, quando tu fores maduro, quando tu fores velho, outros te cingirão, pegarão na tua mão e te levarão a lugares que tu não gostarias de ir. Esse é o Evangelho de Jesus. Esse é fazer a vontade do Senhor. Essa é a verdadeira metamorfose. Essa é a verdadeira metanoia. É a transformação da nossa mente em Cristo. Amém? Então, quando nós somos transformados, saímos das nossas limitações. Nós recebemos uma nova identidade, um DNA apostólico. Não tem como nós falarmos de transformação sem sermos um agente que vai transformar. Sem falar do amor de Deus, sabe? Sem levar a palavra de salvação para aqueles que precisam. Sem ter esse DNA apostólico, de falar do Senhor, de contar as tuas experiências, do que Deus fez na tua vida. Qual é a experiência que você viveu com o Senhor? Todos os dias nós temos um milagre para contar. Todos os dias nós temos algo que o Senhor fez por nós e que tem feito. Ele é maravilhoso. Hoje eu estava vindo para cá e o Senhor começou a falar comigo e
ele começou a me mostrar algumas coisas com relação aos meus filhos. Aí eu cheguei e falei: amor, vamos orar, porque eu tive um sonho, e nesse sonho eu sei que o Senhor está se referindo aos nossos filhos, ao nosso filho, a decisão que ele tem que tomar. O André tem umas decisões, e eu falei: vamos orar, porque pode ser uma armadilha. Ao invés de ser bênção para o André, pode levá-lo para longe do Senhor. É isso que Deus tem para nós. Porque não importa se os nossos filhos serão prósperos, o mais importante é que eles estejam no Senhor. Eu me lembro que eu era recém-casada e eu hospedei um casal de missionários na minha casa e nós conversando, ele falou: filha, se você ensinar os seus filhos a amarem a Deus, eles serão os melhores homens e mulheres desse mundo. É o segredo. E muitas vezes nós estamos mais preocupados com a vida profissional dos nossos filhos, em dar boas coisas, em escolher boas escolas, boas faculdades, boas profissões, e esquecemos de investir na eternidade. Investir na coisa mais importante, entregar os nossos filhos para o Senhor. Aqui está, Senhor. Os filhos que o Senhor me concedeu, me confiou. Essa é a verdade. Eu quero um dia chegar e falar: Senhor, está aqui Felipe, André, Monize e Camila, agora a Olívia que está vindo. Eu oro pela Olívia. Eu peço que o Senhor dê sabedoria ao André e à Camila para criar a Olívia nos caminhos dele, porque eu sei que se Deus nos deu essa neta, está dando esse filho para o André, é com um propósito, e que essa menina possa cumprir o propósito dela nessa terra, porque não é só para alegrar o nosso coração, existe um propósito para ela, e que ela cumpra. Vocês já imaginaram que os seus filhos precisam cumprir um propósito eterno? Qual é esse propósito? E o que você tem feito para que esse propósito se cumpra? Precisamos nos preocupar. Eu não posso ir para o céu sozinha, eu tenho que levar meus filhos. Eu não quero chegar diante de Deus sozinha, eu quero chegar com eles. E com todos vocês. Porque vocês foram os filhos que Deus nos entregou. Essa é a verdade. É a verdade de Deus para as nossas vidas. E quando nós somos transformados, nós quebramos as cadeias, que vem sobre as nossas vidas, as feridas são curadas. Por quê? Porque Deus quer nos usar como instrumento. Naquele momento de dor, Paulo e Silas puderam levar salvação para aquele carcereiro e toda a sua família. Então, nos nossos momentos de dificuldades, nós precisamos levar a palavra do Senhor. Nós precisamos levar a salvação, não só olhar para dentro de nós. Precisamos viver dia de festa, recebendo a restituição da honra que perdemos. Paulo e Silas, eles foram restituídos. Ali aquele homem conseguiu ver quem eram Paulo e Silas, homens de Deus que eles eram. Então, a nossa transformação também nos faz adquirir posição de destaque diante dos homens, não para a honra e para a nossa glória, gente, porque nós não precisamos brilhar, é Ele que tem que ser engrandecido, é a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Nós somos só instrumento, mas nós somos realmente, nós adquirimos posição quando nós deixamos o Senhor transformar a nossa mente. Porque as palavras que saem dos nossos lábios são palavras de vida. São palavras de transformação. São palavras que fazem toda a diferença por onde passarmos. E nós devemos buscar receber o sopro do Espírito Santo para que nós sejamos impulsionados ao viver os sinais e as maravilhas. Quantos de nós já impusemos as mãos sobre os enfermos e eles foram curados? Sabe, precisamos ser mais ousados, porque o Espírito Santo quer curar, ele precisa só da tua fé, da tua ousadia, da transformação da tua mente, para que tu possas ser um instrumento na mão dele para curar os enfermos, para libertar os cativos. Isaías 61 fala: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim,
porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas, a curar os cativos, a libertar os oprimidos, a colocar na cabeça das pessoas uma coroa ao invés de cinza, vestes de louvores ao invés de espírito angustiado, e assim nós seremos levantados como carvalhos de justiça para a honra e glória do Senhor. Muitos de nós queremos ser carvalhos de justiça, mas esquecemos que precisamos libertar os cativos, curar os enfermos, levar alegria, porque é isso que o Senhor tem para cada um de nós. E em Apocalipse 6, de 1 a 2, fala: vi quando o Cordeiro abriu dos 7 selos, e ouvi dos 4 seres viventes dizendo que se fosse... Deixa eu ler direito, bem ali. Vi quando o Cordeiro abriu dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ela saiu vencendo para vencer. Aleluias! Essa é a promessa de Deus para a nossa vida nesta manhã. O Senhor veio vencendo para que nós possamos vencer. Essa é a verdade do Senhor para a vida de cada um nesta manhã. Creia, Ele já venceu. Ele entrou, Ele veio ao mundo como cordeiro, mas Ele ressuscitou como leão. Ele ressuscitou como vencedor. E essa mesma vitória virá sobre nós, sobre os nossos problemas, sobre as nossas dificuldades, não importam quais sejam. Essa é a verdade sobre a minha vida e a sua, porque Ele já venceu. E sabe qual é a nossa posição? É assentado à direita de Deus Pai em Cristo Jesus. É a posição de vencedor. E eu queria que você, como uma pessoa que foi transformada para vencer em Cristo, pudesse buscar a sua cura emocional, a sua cura psicológica, que toda a prisão mental, tudo aquilo que tem impedido que você possa desfrutar do que Deus tem para ti, todas as mentiras do teu interior, sabe aquela voz diz, não vai dar certo, isso não é para mim, que nesta manhã caia por terra em nome de Jesus, que você possa andar em vitória, que a promessa que Deus fez para a tua vida possa ser real. E eu queria que você agora repetisse comigo: eu ouço a voz do Espírito Santo, e eu saio desta caverna, e eu saio desta tenda de acomodação, e eu saio deste lugar em que tem me paralisado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, hoje eu saio deste túmulo, eu saio deste lugar de morte, deste lugar em que me paralisou, deste lugar de medo, deste lugar de indecisão, deste lugar de murmuração. Fale para você mesmo, declare: eu saio como vencedor, e eu ouço voz de trovão, porque já está entrando dentro do meu interior, e eu posso ouvir dizer, Jesus dizendo, você é um vencedor. Diga isso para você: eu sou um vencedor, eu sou uma vencedora, eu já venci em Cristo Jesus, Ele já venceu todas as coisas por mim, por isso nesta manhã eu tomo posse da minha vitória.